Espírito Santo. Nesse vídeo nós vamos tratar da graça de Deus e do pecado e da justificação do homem. É um assunto gigantesco, mas esse vai ser um vídeo curtinho, porque eu quero só pegar e costurar isso para a gente entender o que a gente está fazendo na quaresma. Porque eu estou gravando esse vídeo agora no comecinho da quaresma, né? 2017, e eu espero que ele possa ser de alguma valia para quem o assistir. Peço as orações de todo mundo, quem gostar principalmente. A primeira coisa que a gente tem que pensar, para a gente entender o que é o pecado do homem, é o pecado original, o pecado dos nossos pais Adão e Eva. Que não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com sexo. As pessoas costumam fazer uma certa confusão aí, uma lenda urbana de maçãs e sexo, que não tem nada a ver com isso. O que aconteceu foi que Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores do paraíso, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente veio e disse: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como deuses. E eles acharam que era uma boa e racionalmente foram lá, toparam, comeram, e por causa disso a morte entrou no mundo, eles foram expulsos do paraíso, e a gente está nessa roubada mãe que a gente está hoje em dia. Mas você pode ver que é um pecado principalmente de soberba. É um pecado de querer ser Deus como Deus, querer ser uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Ora, é por isso que com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode cantar, como a gente canta pela Páscoa, que feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Porque a nossa possibilidade hoje, depois da vinda de Nosso Senhor, a nossa possibilidade de nos santificarmos faz com que possamos ficar numa situação, objetivamente falando, muito melhor que a de Adão e Eva antes do pecado original. Agora, o pecado original deles, ele nos afeta também, nos afeta diretamente. Como que ele chega até nós? Bom, ele chega até nós, primeiro, poderíamos dizer que de maneira genética, quer dizer, por geração. A gente é filho de alguém que foi marcado com o pecado original. Do mesmo jeito que a gente herda a careca de um, o tom de pele de outro, o formato do olho de um tio, a gente herda de Adão e Eva as consequências do pecado original. Que são elas? Consequência eterna, quer dizer, a separação de Deus, e isso pode ser resolvido pelo batismo, como nós vamos ver, e a concupiscência, quer dizer, o desejo de pecar. Esse desejo de pecar, ele permanece. A gente continua tendo esse volante puxando um pouquinho para a esquerda, por assim dizer. Que se a gente não prestar atenção, a gente peca. Não é como se pecar fosse uma coisa que a gente tivesse que parar, pensar, não, agora eu vou pecar. Não, é o contrário. A gente tem que parar e pensar, não, agora não vou pecar. A gente precisa fazer um esforço consciente para a gente não pecar. E isso é devido justamente ao fato da gente herdar essa vontade, essa fome de pecar, que é chamada a concupiscência. Então a gente vai continuar tendo isso, mesmo depois do batismo. O batismo vai nos dar a filiação divina, quer dizer, a gente que era apenas criatura de Deus, criada à sua imagem e semelhança, amada por Ele, chamada à salvação eterna, a gente com o batismo passa a ser filho adotivo de Deus. O batismo tem esse poder incrível de nos tornar filhos adotivos de Deus. Por quê? Porque Nosso Senhor assim o desejou. O Verbo se fez carne, né? Deus se fez homem. E quando ele se fez homem, ele passou a agir através dos homens e agir através das demais criaturas. No caso do pecado, a criatura água. O batismo, o que ele faz? Como é que se faz o batismo? Derrama-se a água por 3 vezes, ou afunda-se 3 vezes o catecúmeno, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim a pessoa está batizada. Poxa, que efeito é esse? Por que mergulhar 3 vezes a cabeça de alguém, ou molhar 3 vezes a cabeça de alguém, vai ter algum efeito especial? Porque Nosso Senhor assim o quis. Do mesmo modo como Deus se fez homem, Deus se forçou, por assim dizer, a agir
por meio de suas criaturas. No caso, a criatura água e o ser humano que age como ministro do batismo. No caso do batismo, inclusive, vale lembrar que em casos graves, né, caso de risco de vida, a pessoa foi atropelada, não foi batizada, qualquer um pode batizar. Não precisa nem ser batizado para batizar aquela pessoa. Qualquer um pode batizar, desde que use a fórmula trinitária correta e use água, tem a intenção de fazer o que a igreja faz, qualquer um pode batizar. É por isso que são válidos também a maior parte dos batismos feitos em seitas protestantes, porque as pessoas lá estão usando essa fórmula trinitária, têm a intenção de fazer o que está escrito na Bíblia, que é basicamente a mesma coisa que a igreja quer fazer, e usam água. Então funciona. Já não funciona se a pessoa fizer, por exemplo, eu te batizo em nome de Jesus só. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, aquela pessoa, aquele bebezinho até, ganha filiação divina. Mas aí você vai dizer, bebezinho, por que o bebezinho? Não era melhor deixar ele escolher? Não, não era melhor deixar ele escolher. Vai que ele bate as botas antes. Vai que ele morre antes. É melhor ele morrer na graça de Deus. É melhor ele ir para o céu. Assim que nasce, é bom batizar. Quanto mais atrasar, mais perigoso é. E a fé, aquela fé que seria normalmente necessária para que ele pedisse o batismo, quem vai ter vão ser os pais e os padrinhos deles. É por isso que a igreja é assim minuciosa quando trata da escolha de padrinhos. O pai não dá para escolher, né? Mas os padrinhos dá para escolher alguém que tenha essa fé. Então se pede à igreja o batismo movido pela fé. No caso de uma pessoa adulta que venha para a igreja depois de adulto, ou no caso de um bebê, a família dele, os pais, avós, padrinhos, vão pedir a graça do batismo. O batismo ele vai dar, então, a graça santificante. O que é a graça santificante? É a graça que efetivamente nos torna melhores, nos torna mais santos. É por isso que eu disse que a gente pode ficar numa condição objetivamente melhor do que a condição de Adão e Eva no paraíso. Que é qual? É a condição de santo. É a condição de pessoa que foi aprimorada pela graça de Deus. Porque essa graça, ela pode aumentar, e quando ela aumenta, ela nos torna capazes de receber mais dela. Isso que é a coisa mais fantástica da graça, né? O exemplo supremo disso é a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Graça. É porque ela, que é chamada pelo anjo repleta de graça, cheia de graça, ela aceitava toda a graça que Deus lhe dava. E quando ela aceitava, ela se tornava capaz de aceitar mais. Então Deus lhe dava mais graça. E ela se tornava então capaz de aceitar mais ainda. E se santificava e se purificava mais e mais e mais e mais. E é isso que a graça santificante faz com a gente. Ela nos purifica. Essa graça que a gente recebe no batismo. Ela nos purifica, ela nos santifica. Ou, como dizem os orientais, ela nos deifica, ela nos torna mais conformes a Deus. Ela faz com que nós sejamos cada vez mais como Deus quer que nós sejamos. Quer que cada pessoa, Deus cria de um jeito, cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter o seu forte, seu fraco. Agora, como é que Deus quer essa pessoa? Existe um ideal para essa pessoa, que é o ideal que ela vai alcançar pela sua santificação, que ela vai alcançar pela graça santificante, que ela vai então receber no batismo, que ela vai ter aumentado no Santíssimo Sacramento do altar, na Eucaristia, e que ela pode perder. Como que a gente pode perder essa graça santificante? E o que acontece quando a gente perde essa graça santificante? A gente perde quando a gente peca mortalmente. O pecado mortal é o pecado que é cometido deliberadamente, conscientemente, em matéria grave. Quer dizer, a gente sabe que aquilo é errado. Mesmo assim, a gente decide, vai lá e faz aquilo que é errado. Isso é o pecado mortal. Aí vocês vão dizer, mas eu nunca pequei mortalmente. Eu vou dizer, olha, Santa Teresinha, que se saiba, nunca pecou mortalmente. Mas se a gente examinar bem a consciência da gente, a gente vai ver que a gente pecou mortalmente. Que a gente não conseguiu aceitar aquela graça toda de Deus.
Há quem consiga, Santa Teresinha conseguiu, mas a gente frequentemente vai ceder, vai cair. E aí o que se pode fazer? Como que se pode recuperar essa graça perdida pelo pecado mortal? Pela confissão. O sacramento da reconciliação com Deus, que é o sacramento da confissão, a absolvição que o padre nos vai dar, vai fazer com que nós voltemos a ter essa graça santificante que antes nós tínhamos perdido pelo pecado mortal. Agora, todo pecado vai fazer a gente perder essa graça santificante? Eu preciso me confessar de todo pecado? Não, todo pecado mortal. Porque existem os pecados mortais, existem os pecados veniais. Os pecados mortais, como nós vimos, são aqueles que são cometidos deliberadamente, conscientemente, em matéria grave. Os pecados veniais são aqueles que não são mortais. Quer dizer, ou falta a deliberação, ou falta a consciência, ou a matéria não é grave. Em suma, o pecado venial é aquele pecado que não é de morte, como está na Sagrada Escritura. É aquele pecado que não nos faz perder a graça santificante, mas ele nos faz perder alguma coisa, sim. Porque o pecado mortal ele vai ter essa consequência eterna, que é a perda da graça santificante. Só um milagre, que é o que acontece quando a gente se confessa e recebe a absolvição, aquilo é um milagre, só um milagre para fazer a graça santificante voltar. Agora, todo pecado, seja o pecado mortal, seja o pecado venial, ele faz com que nós tenhamos também consequências temporais do pecado, ou seja, nós nos fechemos mais à graça. Nós nos fechamos às graças atuais, que são as graças que Deus nos dá de agir de maneira correta. É por isso que é muito mais fácil, por exemplo, para um ladrão, um sujeito que todo dia furta coisas. O cara furta aparelho de som de carro, furta bolsa, furta coisas o dia inteiro. Para esse cara matar alguém é muito mais fácil que para uma freirinha, que passa o dia inteiro rezando. Por quê? Porque ele de tanto cometer pecados, as consequências temporais do pecado estão como que tampando a alma dele para a luz da graça de Deus. Estão tornando a alma dele opaca à graça de Deus. As consequências temporais do pecado, elas fazem isso com a gente. Elas tornam a alma da gente opaca à graça de Deus. E de todo pecado, tanto o pecado mortal quanto o pecado venial, ele tem consequências temporais. O pecado sempre tem consequências temporais. O pecado sempre torna mais fácil a gente pecar mais. E mais difícil a gente aceitar a graça que Deus está sempre naquele momento nos estendendo. Porque Deus não deixa de nos estender a graça. Agora, a gente que não aceita. Por que a gente não aceita? Falta de vergonha na cara? Falta de vergonha na cara. Mas também pelo efeito dos nossos muitos pecados. Quanto mais a gente peca, mais difícil fica a gente parar de pecar. E qual é a solução? A solução é tripla. E é esse o ponto principal da observância quaresmal. A solução para isso é a penitência, a oração e a caridade. A penitência consiste em a gente deixar de fazer alguma coisa lícita que nos é agradável, ou a gente buscar alguma coisa ilícita que nos é desagradável, né? A penitência clássica, que a igreja recomenda a todos, aqui no Brasil não é obrigatória, mas mesmo assim continua sendo recomendado, é durante a quaresma não comer carne, por exemplo. Se a gente gosta de carne, isso é uma senhora penitência. Para quem não gosta de carne, não é penitência, porque a pessoa já vai estar deixando de fazer uma coisa que ela não gosta de fazer mesmo. Aí não vale, né, gente? Não é penitência. A penitência, ela vai ter um efeito duplo. Além dela nos educar, do mesmo jeito que a gente educa uma criança, fazendo com que ela aprenda seus limites, fazendo com que ela aprenda a se conter, fazendo com que ela não ache que ela é o grande bambambam que pode fazer o que quiser, a penitência vai nos ter esse efeito educativo e também vai ter esse efeito místico, de nos limpar das consequências temporais do pecado. Esse efeito místico é o que constitui, no excesso de penitência, de oração e de caridade que foi feito por todos os santos e santas de Deus,
Se a gente pensa, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela tinha cáries nos dentes. Ela não ia no dentista porque ela queria usar aquela dor como penitência. Gente, Madre Teresa de Calcutá, por acaso, precisava de tanta penitência? Não. O que aconteceu com esse excesso de penitência dela? Morreu com ela? Foi embora? Não. Ele se acumulou no tesouro de méritos da igreja. Então, essa penitência, essa oração, essa caridade que a gente faz, quanto mais graça santificante a pessoa tiver, mais ela vai querer rezar, mais ela vai querer fazer penitência, mais ela vai querer fazer caridade. E isso vai adicionar o tesouro de méritos da igreja, que vai nos ajudar a nos purgar dessas consequências temporais do pecado. Como que ele vai nos ajudar? Vai nos ajudar pelas indulgências. O que são as indulgências? Indulgência é quando a igreja usa uma parcela desse tesouro de méritos de todos os santos, para, por assim dizer, vitaminar alguma coisa já boa, normalmente, né? Para que essa coisa passe a ter um efeito misticamente maior. Por exemplo, rezar o terço em comunidade, ou rezar o terço na igreja. A gente rezar o terço, em várias circunstâncias, tem uma indulgência junto. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma oração que vai além do que seria misticamente para nós o efeito de simplesmente rezar aquele terço, aquelas orações que estão ali. Elas são como que vitaminadas pela igreja para que a gente tenha um efeito ainda maior nelas. É por isso que rezar o terço é uma oração tão eficaz, porque a igreja nos dá indulgência junto com ela. Agora, no ano passado, nós tivemos as indulgências do Ano da Misericórdia, né? E na Quaresma, há indulgências especificamente quaresmais, há indulgências especificamente da Páscoa. Vale sempre a pena a gente pesquisar as indulgências, porque as indulgências são uma coisa que pode nos ajudar tremendamente. E se a gente não tem nem indulgência, nem fez oração, nem fez penitência, nem fez caridade, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ter que purgar isso antes daí a gente ir para o céu, se a gente morrer na graça de Deus. Porque vamos ver, né? Recapitulando, a gente recebeu a graça santificante no batismo. Aí a gente perdeu a graça santificante e ainda ganhou consequências temporais quando a gente cometeu um pecado mortal. Mas a gente pode recuperar a graça santificante se confessando. A consequência eterna daquele pecado mortal, a gente pode recuperar. Mas e a consequência temporal? E aquilo que nos afasta de Deus? E aquilo que torna mais difícil para a gente aceitar essa graça que nos santifica, ou essa graça que nos faz agir corretamente em cada momento da vida? Isso, a gente vai se livrar disso, a gente vai se livrar dessas consequências temporais do pecado pela oração, pela penitência, pela caridade. Se, contudo, a gente não fizer oração, não se penitenciar, não fizer caridade o suficiente, mas a gente morrer na graça de Deus, quer dizer, a gente morrer depois da gente ter se confessado, como está na Sagrada Escritura, nada impuro entrará na Jerusalém celeste. Para ir para o céu, a gente tem que ser plenamente santo. Então a gente tem que purgar essas consequências temporais do pecado. E é isso que é o purgatório, gente. O purgatório é a purga das consequências temporais do pecado, que é uma purga dolorosa. Por quê? Porque a gente está agarrado naquilo, a gente está agarrado naqueles afetos desordenados, a gente está agarrado naquele gosto da gente pelo pecado, a gente está agarrado naquela vontade da gente de fazer uma que outra coisa errada. Então é muito doloroso. A menor dor do purgatório é maior do que a maior dor que a gente pode ter aqui na Terra. E é por isso que vale a pena a gente buscar a penitência, buscar a oração e buscar a caridade. Porque no purgatório a coisa vai ser muito mais difícil. Além de que, se a gente faz penitência, oração e caridade agora, vai ser muito mais fácil para a gente poder aceitar a graça de Deus e crescer mais na graça de Deus, ao invés de ficar nesse jogo do pecou, confessa, pecou, confessa, que fica parecendo uma corrida de ratinhos
que acaba sendo quase que questão de sorte se a pessoa vai ser salva ou não. Então, gente, eu espero ter ajudado a entender um pouco o que é a graça, o que é o pecado e o que é a santificação, para ajudar a gente a viver esta quaresma que se inicia. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.